Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão, Série A, 20ª rodada, conhecida como primeira rodada do retorno. E tivemos no Nabi Abichedi, polêmico dirigente, né? Dos anos 80, 90, né? Tivemos o confronto entre Bragantino e Fluminense. Dois times que neste meio de semana jogarão pela Copa do Brasil. O Bragantino mais tranquilo, né? Bragantino na parte de cima da tabela, brigando pelo G6, podendo poupar alguns jogadores, como foi feito, né? Teve alguns jogadores que não começaram. E o Fluminense, que também joga a Copa do Brasil, mas Copa do Brasil, Libertadores, qualquer outro campeonato que tenha, será segundo plano. O campeonato do Fluminense é o Brasileirão. O Fluminense é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Vem se recuperando, mas é o penúltimo colocado. Penúltimo colocado. A situação do Fluminense era desesperadora. Deu uma melhorada, mas continua muito complicado. É o 19º colocado Fluminense. Então o Fluminense não tem opção. Vou poupar para a Copa do Brasil. Não. O Fluminense não tem essa opção de poupar. O Fluminense vai poupar na Copa do Brasil e na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, não tem opção de poupar. Eu acho que a torcida do Fluminense entendeu isso. Né? Acho eu que entendeu. Apesar de eu ter visto uma parte da torcida do Fluminense, e aí a gente acompanha alguns canais, que não, agora o Fluminense já pode começar a pensar em coisas maiores. Oi? Coisas maiores? É sério? Cara, o Fluminense é o 19º, porra. Mas viemos de 3 vitórias. O Vasco estava com 4 ou 5 vitórias. Perdeu 2 direto. Calma. Não viajem na maionese. Calma. Tem algumas coisas certas, tá? Uma coisa certa que vai acontecer é daqui a pouco a torcida do Fluminense começar a criticar o Mano Menezes. Isso aí é certo. Certo. Porque o Mano Menezes está sendo muito importante, né? E aí tem um conjunto de coisas que estão sendo importantes, que estão se juntando. Mas vai chegar um determinado momento que a torcida do Fluminense não vai se satisfazer só com o que está acontecendo. E aí vai começar a colocar a culpa no Mano Menezes. A torcida do Fluminense vai fazer exatamente igual o arquirrival faz. A torcida do Flamengo faz com o Tite. Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque os dois são muito parecidos. Nenhum dos dois técnicos visam o espetáculo. Os dois técnicos visam o resultado. E não necessariamente para você ganhar, você tem que jogar bonito, jogar bem, dar espetáculo. Eles jogam pelo resultado. E muitas das vezes, para jogar pelo resultado, se joga feio. Porém, o Fluminense não precisa de espetáculo. O Fluminense precisa de ponto. Mas se o Fluminense conseguir sair dessa situação, vai chegar um determinado momento que a torcida vai falar: bom, agora estamos aliviados, agora a gente não corre mais risco de rebaixamento. Agora eu quero espetáculo. Espetáculo o Mano Menezes não vai conseguir fazer. E a torcida vai começar a reclamar. Escuta o que eu estou falando. Mas, nesse momento, o Mano Menezes está sendo muito útil. Até porque, né, irmão? Vamos ser bem sinceros. O Fluminense não tinha nada. O Fluminense não tinha nada. Qualquer treinador que chegasse ali, que não fosse tão louco igual o Diniz, né? Que a loucura do Diniz deu certo por um período, né? Ia fazer alguma coisa melhor. Qualquer treinador que colocasse ia fazer alguma coisa melhor. Não estou desmerecendo o Mano. Todo mundo sabe que o Mano tem capacidade. Mas não tinha nada. Qualquer treinador que chegasse ia dar um mínimo de padrão, obviamente diferente do Diniz, que ninguém trabalha igual o Diniz. Então, ia conseguir ali dar um mínimo de arrumação.
Então jogaram Bragantino e Fluminense, e o Fluminense vence mais uma partida, a terceira partida seguida. O Mano faz 6 jogos, tem apenas uma derrota, ou seja, uma melhora substancial. Os 3 primeiros jogos foi uma derrota e 2 empates, e agora 3 vitórias seguidas. Então, cara, obviamente você não tem como não falar. O trabalho do Mano é bom, pô. O trabalho do Mano é bom. O Fluminense era terra arrasada, não tinha ninguém, não tinha nada. Zero. Lógico. Aí tem aquela coisa dos astros se enfileirarem, né? Os astros, né? Aí tem o Thiago Silva, voltou o Arias, voltou o André, né? Aí encontra um garoto da base, pega mais um aqui. Aí alguns veteranos são afastados, outros não jogam mais, ficam ali sempre no chinelinho, né? E aí a coisa vai encaixando. E eu vou falar para a torcida do Fluminense a mesma coisa que eu falei para a do Vasco. Obviamente, o time do Vasco é bem inferior ao Fluminense, na minha opinião. E eu disse para a torcida do Vasco, olha, aproveita o momento, ganha o quanto puder, porque o time é fraco. Daqui a pouco vai voltar a tomar porrada. Não deu outra. Deu outra. Eu vou falar a mesma coisa para o Fluminense. Aproveita o momento e faz pontos, porque daqui a pouco o Fluminense vai voltar a perder de novo. Por quê? O time que o Mano tá montando. Então, vai ter altos e baixos. Não acho que o Fluminense vai porrar todo mundo até o final. Para chegar aos 45 pontos, o Fluminense vai sofrer, porque vai ter jogos que esses garotos, quem entrou ali, vai faltar algumas coisas. Então, tem que aproveitar. Aproveita esse momento que tem Copa do Brasil para ir com o time principal para fazer pontos. Né? Aproveita quando tiver a Libertadores, vai com o time misto, o time reserva. Aproveita esse momento quando jogar com times que estão na Libertadores e na Sul-Americana para fazer ponto. É o momento do Fluminense aproveitar. É o momento. Porque o time do Fluminense é um time que está sendo montado, pô. Não tinha nada, está começando a viver um bom momento. Mas daqui a pouco vai oscilar. Porque o Fluminense tem uma obrigação de ganhar quase tudo. Mais da metade dos jogos. Então isso daqui a pouco vai começar a pesar também. Então tem que aproveitar o momento. E o Fluminense está aproveitando bem e ganhou do Bragantino de 1-0. Então é sobre a vitória do Fluminense sobre o Bragantino, né? Fora de casa, muito importante, sobre 1-0. Sobre a classificação e sobre o próximo jogo, tanto do Bragantino quanto do Fluminense. Então, peço a você, meu amigo torcedor, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que é mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Não é dessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá. O Bragantino, que está mais na parte de cima da tabela, com esta derrota, para ali na 10ª colocação com 25 pontos. Só que o Bragantino tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. Tem 18 partidas. Os últimos 5 jogos do Bragantino perdeu 3 e ganhou 2. Também está dando uma oscilada. Mas tem 2 jogos a menos, dá para se recuperar. O que o Bragantino não pode é deixar a galera que está se consolidando no G6 abrir. Dá um exemplo. Cruzeiro, que é o adversário direto do Bragantino. Fortaleza, que é o 4º colocado, adversário direto. Né? Além de outros times que estão mais à frente, o Bahia, o Atlético Paranaense. Então o que o Bragantino não pode é deixar eles descolar. Se tem pretensão de Libertadores. Né? Nesse momento, para o G6, o Bragantino já está a 7 pontos. Tudo bem, tem 2 jogos a menos, mas já está a 7 pontos. Se deixar abrir muito para o G6, aí vai ficar torcendo para virar G7, G8. Tá? Então,
É complicado, mas a gente entende que o Bragantino deu uma poupada, não foi por isso que perdeu. O Bragantino perdeu o Fluminense por outra situação, na minha opinião. Mas acabou colocando alguns jogadores titulares depois. Não foi com o time completamente reserva, foi com o time ali misto. E poderia, sim, ter tido um outro resultado. Mas aí eu vou falar sobre isso. Mas o Bragantino não pode deixar a galera que está em cima se descolar. Óbvio, a gente nunca falou, né, Bragantino brigando pelo título. Não é. Não é isso. Mas ali, para uma vaga Libertadores, sim, a gente pode falar o Bragantino. Vou repetir, não pode deixar abrir muito, porque senão aí não tem mais briga nem pela Libertadores, vai ser Sul-Americana. Já o Fluminense, para ver a situação do Fluminense como estava tão ruim, o Fluminense, apesar de ter em 6 jogos apenas uma derrota, o Fluminense continua na 19ª colocação. O máximo que o Fluminense conseguiu com esses resultados foi sair da última colocação. Então a situação do Fluminense era muito desesperadora. Só que continua a situação ruim. A situação ruim do Fluminense ainda não passou, porra. O Fluminense ainda vive uma situação ruim. O Fluminense ganha 3 seguidas e não consegue sair da penúltima colocação. Mas é melhor isso, essa recuperação, do que não ter recuperação. Então tá sem recuperação. Pode sair na próxima rodada? Bom, na próxima rodada, o Fluminense tem 17 pontos e quem tá fora tem 18. Então na próxima rodada, sim, o Fluminense pode sair da zona de rebaixamento. Pode sair do rebaixamento. Para o Fluminense aliviar, eu acho que o Fluminense tem que ganhar mais umas 4 partidas seguidas. Se o Fluminense faz mais 12 pontos, chega a 29, vamos lá, 26 pontos. Vamos lá. Mais 3 vitórias seguidas. Acho que o Fluminense respira e aí o perigo some. Mais 3 seguidos, o perigo some. E aí deixa de ser uma situação complicada para uma situação mais tranquila. Mas tem que ganhar as 3 próximas. Porque senão, quanto mais vai passando o campeonato, mais a pressão vai aumentando e o tempo também. Então o Fluminense está ali na 19ª colocação com 17 pontos em 19 jogos. Tem um jogo a menos. Porém, o Cuiabá, que está à frente, tem 2 jogos a menos. O Vitória, que tem 18, tem 20 jogos já. Mas o Grêmio tem 2 jogos a menos, ou seja, tem muita gente na frente do Fluminense que tem jogos a menos também. Então a tabela não está muito correta. Mas o mais importante para o tricolor é o resultado. O que o tricolor quer hoje é 3 pontos. Está jogando bem, está jogando mal, está tendo desempenho, se não está tendo desempenho, não interessa. Está dando show, se não está dando show. O que o Fluminense precisa é de ponto. E isso o Mano está conseguindo fazer. Então tá aí. Na próxima rodada pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem um jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil. Tem que poupar contra o Juventude. Tem que poupar. Ah, não vou poupar porque o meu time tem muita molecada. Beleza. Beleza. Então poupa os veteranos. O Ganso, dá uma poupada no Aras, tira o Thiago Silva. Poupa esse trio. Defesa, meio e ataque. Dá uma poupada no Fábio. Vai para esse jogo contra o Juventude, irmão. Sim, obrigação de Juventude. Obrigação de Juventude. Essa é a minha opinião. O Fluminense tem que pensar igual time pequeno. Não. O meu negócio é o brasileiro. Manda o Brasil, irmão. Vamos lá do jeito que dá. Bota a molecada de xerém. Essa é a minha opinião. E aí, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem o Bahia em casa. O Bahia não vive um momento bom. Não vive. O Bahia não vive um momento bom. Só que o Bahia tem um time com qualidade técnica. Não vive um momento bom? Não vive, mas tem qualidade técnica. O Bahia
provavelmente vai jogar contra o Fluminense com um time mexido. Por quê? Porque o Bahia está na Copa do Brasil e no jogo contra o Botafogo. Então, a tendência é que o Bahia poupe. Então, o que o Fluminense tem que fazer? Poupar na Copa do Brasil e ir inteiro contra o Bahia no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo complicado. Apesar de jogar em casa. Vai ser um jogo complicado pro Fluminense. Então o Fluminense tem que poupar na Copa do Brasil e ir forte no Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino tem, pela Copa do Brasil no meio de semana, o Atlético Paranaense fora de casa. A situação do Bragantino é diferente. Ele poderia poupar, como poupou alguns jogadores nesse jogo contra o Fluminense, para ir completo contra o Atlético Paranaense. Beleza. Na próxima rodada, o Bragantino tem um jogo contra o Vasco. Pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje está exatamente atrás do Bragantino. Ou seja, podem trocar de posição. O mando de campo é do Vasco. O Vasco vem de 2 derrotas. Já está voltando a pressão no Vasco da Gama. Outro jogo complicado. Mas aí eu não posso falar que o Bragantino não possa poupar contra o Vasco. O Vasco não. O Vasco voltou a correr risco de rebaixamento. Talvez o Vasco não poupe, que eu acho que não tem que poupar, e o Bragantino possa poupar de novo. Mas o Bragantino, como eu falei, não pode deixar a galera da frente se distanciar, porque senão até a vaga para pré-Libertadores vai pro saco. Eu acho que não é isso que quem comanda o Bragantino pensa. Então, o Bragantino também tem um jogo complicado, fora de casa contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e o Fluminense também tem um jogo complicado contra o Bahia em casa. Tá? Acho que o jogo mais difícil é, obviamente, do Fluminense contra o Bahia, apesar do Bahia não viver um grande momento. Aí vamos lá pro jogo, cara. O Bragantino deu 13 chutes, 2 em direção ao gol. O Fluminense deu 7 chutes, 3 em direção ao gol. O time do Fluminense, obviamente, é um time muito mais bem postado, até porque o esquema é outro. Tem uma proteção maior dos 2 volantes. Você tem um zagueiro ali que consegue fazer qualquer zagueiro que está do lado dele jogar o mínimo, né? É um cara que se antecipa, tem uma boa bola longa, tem uma boa saída de bola, então já facilita para o André, né? Facilita também para o lateral que está jogando ao lado dele. Tem uma boa leitura do jogo, ou seja, apesar da idade, dá para o Thiago Silva jogar com a perna só, aqui no Brasil. Então isso já melhorou. Aí você tem o André ali na frente, que também está fazendo o primeiro homem e sabe jogar. E você tem o Arias, que faz meio atacante, que consegue criar, dando uma liberdade pro Ganso, que tem o ritmo de jogo, não perdeu o ritmo de jogo, apesar de veterano ter o ritmo de jogo, e consegue colocar a bola para os garotos. Mas o Fluminense, com o Mano, tem uma postura. Primeiro eu não tomo gol. E depois eu trabalho na brecha do adversário, no erro do adversário, e se derem espaço pro Arias ou pro Ganso, eu vou criar alguma coisa. Aí você pega o número de chute, é baixo do Fluminense. Mas o momento que o Fluminense foi melhor, o Fluminense fez o gol. Então o Fluminense foi mais efetivo. Boa parte do jogo foi domínio do Bragantino. O tanto que a posse de bola é mais do Bragantino, na verdade, bem parelho. Mas você vê aí o número de acertos de passes do Bragantino melhor do que o Fluminense. O Fluminense não era um time que errava muito passe. Está até errando, pelo estilo de jogo que mudou. O Fluminense não está pensando em beleza, não está pensando em espetáculo. Está pensando em 3 pontos. E quando você pensa só em 3 pontos, o espetáculo vai pro saco, irmão. Ele fica um jogo pragmático, sendo resultadista. E é isso que necessita nesse momento. E o Fluminense fez isso.
O Bragantino foi melhor, colocou pressão, fez marcação alta, fez marcação até individual na saída de bola. O Fluminense conseguia sair porque tem qualidade ali com o Martinelli, com o André, com o Thiago, com o Aras ali na frente, então conseguia quebrar. Mas o Bragantino foi melhor durante uns 20, 25 minutos, criou oportunidades, encontrou dificuldades, porque, como eu falei, estava bem fechado, bem postado, tentando sair no contra-ataque, criou algumas boas oportunidades também o Fluminense nessa saída, mas a partir dos 30 minutos o Fluminense conseguiu entender bem o jogo, ficou mais encaixado, o Bragantino deu uma tirada de pé, porque não dá para ficar naquela pressão o tempo inteiro, e o Fluminense começou a jogar o Bragantino para trás e começou a comandar o jogo, o Ganso circulando o Aras também, o Ganso foi encontrando espaços pelos lados do campo e saiu assim. É o primeiro gol. O Fluminense ficou boa parte do primeiro tempo jogando a bola, fazendo uma bola viajada ali pro Cauã Elis, que ele é mais alto, né? E estava conseguindo ganhar a segunda bola, né? No alto para pegar a zaga do Bragantino saindo e jogar para os lados para ter espaço. Isso é interessante. Jogou com o Serna do lado, né? E com o Aras por outro ali mais na criação. Então, bem postado o Fluminense. O Bragantino não estava fazendo uma partida ruim, só que o momento do Bragantino, o Bragantino não conseguiu marcar. E o momento do Fluminense, o Fluminense conseguiu marcar. Terminou o primeiro tempo 1-0, o Fluminense um pouco melhor. No cômputo do jogo, o Bragantino foi melhor do primeiro tempo, porque ficou melhor mais tempo. Mas o Fluminense terminou melhor, e quando foi melhor, fez o gol. Vai para o segundo tempo, o Fluminense nitidamente joga com o resultado, com 1-0. Tenta se proteger, conta com o seu goleiro, né? O Bragantino teve pelo menos umas 3 ou 4 grandes oportunidades de marcar, né? O Fábio fez ali umas 2 ou 3 boas defesas. Teve situações do Bragantino que foi incompetência, porque o Fábio não ia conseguir pegar, então faltou ali competência, faltou um ajuste fino que o Fluminense teve. E o Bragantino comandou o jogo no segundo tempo, o Fluminense mais protegendo o resultado. Então, Magalhães, o Bragantino jogou melhor? Cara, eu achei que o Bragantino jogou melhor do que o Fluminense. Não é que o Fluminense jogou mal, mas o Fluminense jogou pelo resultado. E era isso que tinha que ser feito. O Bragantino foi melhor, foi mais para cima, criou mais, chutou mais. Teve aí boas oportunidades, mas o Fluminense estava muito bem postado. O tanto que em direção ao gol, o Bragantino só chutou 2. O Fluminense 3. Então, a postura do Fluminense dificultou muito o Bragantino. O Bragantino teve mais volume. Teve mais próximo ao gol, rondando ali por mais tempo. Mas a gente tem que enaltecer o sistema defensivo que o Mano colocou ali. E aí a gente já falou do Thiago Silva, do André, tá? Que dificultou bastante. Mas o Bragantino teve chance de empatar. Não empatou por causa do Fábio e não empatou por falta de um pouco mais de qualidade. Chance teve. Se tem um pouquinho mais de refino, talvez o Bragantino empatasse. Então por que o Fluminense ganhou? Porque quando foi melhor, fez o gol. Conseguiu se defender bem, neutralizou bem o Bragantino. E contou com seu goleiro e contou também com essa melhor pontaria do Bragantino. Por isso o Fluminense ganhou. E por que o Bragantino perdeu? Justamente o contrário do que eu falei aqui. O Bragantino teve chance de fazer gol, pelo menos empatar. Não fez por afobamento, pouco de falta de qualidade, nervosismo, mas criou, jogou para pelo menos empatar. Mas aí o que vale é quem faz o gol. E quem fez o gol foi o Fluminense. Então, irmão, Fluminense 1-0, resultado justo, porque o Fluminense aproveitou sua oportunidade e o Bragantino não. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.